Já estamos ao vivo. Boa noite a todos. Boa noite a todos os colegas que nos assistem. Boa noite especial aos nossos alunos da Faculdade Cândido Rondon de Cuiabá e da Faculdade Desembargador Sávio Brandão de Várzea Grande, FAUC, e também de todos os colegas convidados. Já estamos ao vivo, estamos acompanhando aqui pelo canal Direito FAUSB, uma satisfação. Hoje, data na qual a gente comemora os 30 anos da promulgação do Código de Defesa do Consumidor, essa importante lei, né, de natureza e de proteção à cidadania, né? É uma lei, um momento a se comemorar, um momento a gente refletir sobre essa importante lei, que é o Código de Proteção e Defesa do Consumidor, tá? Então, a gente vai começar um bate-papo, todos aqui, duas grandes autoridades no direito do consumidor, que marcaram história aí na defesa do consumidor, que é a doutora Gisela Simona, né? A doutora Gisela Simona é advogada, especialista em direito do consumidor, foi superintendente, secretária adjunta do PROCON e foi presidente da PROCONs Brasil, tem uma história aí na defesa do consumidor. E teremos também, logo, pessoal, a presença do doutor Yali Sabo Mendes. Doutor Yali, magistrado do TJ do Estado de Mato Grosso, também fez uma carreira magnífica aí no Juizado do Consumidor, trouxe a aplicabilidade do CDC para a defesa do consumidor em juízo. Então, são pessoas aí de suma importância, né, de um conhecimento enorme, que poderão muito estar contribuindo para o esclarecimento das nossas dúvidas, nossas questões que, porventura, possam estar surgindo, tudo bem? Então, lembrando que lá pelas 7h45 vai estar o link na descrição do vídeo para os alunos imprimirem, fazerem essa inscrição e terem o seu certificado, tá? Então, a gente estará fazendo um certificado de 3 horas, tá? Então, a gente agradece muito a presença de todos, já estamos vendo aqui os alunos chegando, tá? Sempre importante aí o comentário de vocês, um abraço para todo mundo, tudo bem? Então, vamos lá, pessoal, vamos falar um pouco sobre o Código de Defesa do Consumidor. O doutor Yali acabou de chegar, já vejo a presença dele aqui, né? Seja bem-vindo, doutor Yali Sabo Mendes, tá? Já fiz as suas apresentações e logo você vai poder fazer uso da palavra, explicar um pouco da sua experiência. O Código de Defesa do Consumidor, pessoal, que a gente comemora hoje, os 30 anos, uma lei, importante a gente entender o contexto dessa lei, né? O contexto dessa lei, ela cumpre um mandado constitucional, ou seja, o legislador, lá em 1988, o legislador constituinte, ele já determinou, né, ele assegurou a defesa do consumidor como um direito fundamental, né, e levou o status dessa defesa do consumidor, o status de direito fundamental, levando o Estado a proteger o consumidor e promover políticas públicas para efetivar essa defesa do consumidor. Mas, sobretudo, também, o legislador constituinte determinou que o Estado iria promulgar um Código de Defesa do Consumidor, e o fez em 11 de setembro de 1990. Por isso que a gente fala que o CDC ele cumpre um mandado constitucional, e de lá para cá muita coisa mudou. Nossa, muita coisa mudou mesmo. O consumidor passou a ser visto não mais como um número, mas como um sujeito de direitos, um sujeito do Poder Executivo, né, dar efetividade a essa norma. Mas, sobretudo, pessoal, é importante que nós saibamos ler, interpretar o CDC, conhecer, porque se a gente não conhecer os nossos direitos que estão ali previstos, como que a gente vai reivindicá-los? Então é importantíssimo que nós saibamos, que nós entendamos e que possamos entender os dispostos no Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Tá? Um grande abraço para meus alunos. Já faremos a dinâmica da seguinte forma: a doutora Gisela Simona, né, que eu estarei passando a palavra para ela, vai explicar para os senhores o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Como que é feito a execução dessa Política Nacional de Defesa do Consumidor? A doutora Gisela, que foi, inclusive, presidente da PROCONs Brasil, né, que ela vai explicar o que é o órgão que organiza, né, a execução, a organização dos PROCONs. Explicar o que são os PROCONs, e o doutor Yali vai, posteriormente, tá passando ali uma experiência que ele teve no juizado e uma experiência como magistrado que nos
muito nos honrou, né, que alegrou, trouxe o Código de Defesa do Consumidor. Então, já de antemão, vou passar a palavra aqui para a doutora Gisela Simona, para que ela possa fazer uso da palavra, explicar, né, a experiência dela frente aos PROCON e o que é esse Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Doutora Gisela, boa noite. Está com a senhora a palavra. Boa noite, doutor Rogério Chapadense. Boa noite aí, doutor Yali Sabo Mendes, a todos os alunos que assistem aí pelo canal da FAUSB. Na verdade, é uma honra estar aqui com vocês numa data tão especial como essa, em que comemoramos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor. Né, uma lei tão importante, né, que, sem dúvida nenhuma, ela faz com que nós, cidadãos, né, consumidores, possamos aí, de fato, ser protagonistas, né, dos nossos direitos, e é um momento importante de reflexão, a data, exatamente em razão aí de várias situações que têm acontecido, não só no legislativo, que podem apontar para eventual retrocesso dessa norma, como até mesmo algumas decisões via judiciário, né, que podem, de alguma forma, aí, distorcer a interpretação da norma no sentido de proteger aquele mais vulnerável, né, das relações de consumo. Então, e a honra de estar aqui com o doutor Yali também, ele que sempre aí foi vanguarda aí, né, e causou precedentes importantes aqui na Justiça de Mato Grosso em relação ao direito do consumidor, né, pelo seu conhecimento, a sua sabedoria, né, sempre nos socorremos aí quando estava à frente do PROCON, no sentido de poder entender algumas situações importantes aí da interpretação do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Então, veja, a mim cabe aí falar um pouco sobre o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. A quem é da área, né, nós colocamos as siglas o SNDC, né, e esse SNDC, que é o sistema, ele é formado por demais entes aí, federais, estaduais, distritais e municipais. Então, vejam que o Sistema Nacional hoje, ele é formado por membros da Defensoria Pública, que fazem a defesa do consumidor, membros do Ministério Público, que fazem a defesa do consumidor, PROCONs, ora estaduais, municipais, que fazem a defesa do consumidor. Então, hoje, a Defensoria Pública tem o CONDEG, né, que é o órgão que representa. Nacionalmente, o Ministério Público tem o MPCOM, que o representa, né, e os PROCONs têm o PROCONs Brasil, que é a Associação Brasileira de PROCONs, constituída aí com seus quase 900 PROCONs em todo o país. Né? Então, vejam que, como o Rogério disse, né, eu tive a honra aí, no período de 2013, a assumir a presidência da Associação Brasileira de PROCONs, que coordena aí todos os PROCONs do país, um período que nós saímos aí da média de 550 PROCONs, conseguimos cerca de 800 PROCONs em todo o país, né, e que nós, de fato, aí tentamos fazer com que os PROCONs do Brasil todo pudessem ter uma comunicação mais fácil com o cidadão. Eu digo uma comunicação mais fácil, né, porque para quem aí já trabalha na área do direito do consumidor, sabe que a maioria dos conflitos hoje que surgem entre consumidor e fornecedor, eles nascem aí no problema da informação, no vício de informação, né? Ou a informação não é correta, não é completa, não é adequada, e isso gera conflitos aí na relação de consumo. Então, vejam que essa comunicação que os PROCONs geralmente fazem com o cidadão, ela é extremamente relevante para a ação primeira preventiva, né, que é um trabalho que o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor sempre incentiva que se faça, né, ações de ordem e de caráter preventivo, né, seja para o consumidor, seja para o fornecedor, numa forma de evitar a lesão, de evitar o conflito, né? E sabemos aí também que ao SNDC, né, nós temos uma coordenação desse sistema. E a coordenação desse sistema,
ela acontece aí pela Senacom, que é a Secretaria Nacional do Consumidor, né? Antes de 2013, nós tínhamos aí no Brasil a defesa do consumidor no plano nacional, era representada pelo um departamento nacional. E em 2013 nós conseguimos elevar ao status de Secretaria Nacional. E tenho a honra aí de trazer no currículo a possibilidade de ter discutido, inclusive, o nome dessa secretaria, onde nós fizemos questão, né, que fosse de fato uma representação dos consumidores, e é por isso que ela é Secretaria Nacional do Consumidor. Poderia, né, ser a Secretaria Nacional das Relações de Consumo, Secretaria, enfim, Nacional da Defesa do Consumidor, mas nós entendemos que o grande protagonista de direitos aí e deveres é o consumidor, então daí o nome Secretaria Nacional do Consumidor, né, criada no Brasil em 2013. Né? E vejam que o Sistema Nacional ele tem tido um importante papel nessa defesa dos consumidores, onde a gente traz o que acontece lá no balcão, né, onde chega no balcão do PROCON uma reclamação, seja do celular, do carro, do financiamento da casa, enfim, daquilo que chega de problema, acaba se alimentando hoje um sistema nacional informatizado, que é o SINDEC, né, o Sistema Nacional de Informação e Defesa do Consumidor, onde você tem um banco de dados, porque vejam que o Brasil, antes aí de 2005, nós não tínhamos um banco de dados nacional que você poderia aí saber que empresa tinha mais ou menos reclamação, que tipos de problema cada empresa tinha ou não. Então, essa evolução dentro do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, ela surge exatamente da convergência aí de ideias, de opinião desses vários entes aí participando, né, de reuniões aí, de debates, né, de estudos, para que pudesse nós termos aí o famoso cadastro de reclamações fundamentadas, né, que tem a sua previsão no Código de Defesa do Consumidor desde o seu nascedouro, mas que o Brasil não tinha essa lista, né, de uma forma aí como é hoje, né, uma lista que de fato ela possa ter dados de todo o Brasil. Nós tínhamos eles estaduais, nós tínhamos eles de alguns municípios, mas não nacional. Então, uma grande conquista, porque o cadastro, e lá no artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, ele seria um grande SPC e Serasa para o consumidor consultar as empresas antes de comprar. Né, que você, antes de comprar o seu aparelho, você pudesse ir até lá e exatamente dizer, não, essa marca tem problema, se tem, mas ela resolve, ou essa marca não tem problema e por isso eu quero ela, né, não tem reclamação. Então, são aí instrumentos hoje previstos dentro do Código de Defesa do Consumidor para que o cidadão tenha aí instrumentos preventivos de defesa. Né? Então, isso é sempre importante, o registro. E também desse conjunto do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, vale muito aí o registro da criação da plataforma o consumidor.gov.br, né? Esse site hoje em que o cidadão de qualquer lugar do país faz a sua reclamação 24 horas por dia, os 7 dias da semana, e em 10 dias tem uma demanda resolvida. Né, e que com operações aí com o próprio CNJ hoje tem incentivado com que esse consumidor busque resolver essa demanda de uma forma direta com a empresa, mas numa plataforma oficial, antes de procurar, seja o PROCON, seja o Poder Judiciário. E tem, sim, auxiliado muito na resolução de conflitos aí. Então, vejam que é importante saber essa história do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, saber os seus componentes, né? E dentre esses componentes eu não mencionei as associações, né? As entidades civis de defesa do consumidor, onde eu faço meu registro aqui, uma das melhores e mais protagonistas aí desse movimento, né? De fazer a representação da sociedade civil organizada, que é o IDEC, né? Que é o Instituto de Defesa do Consumidor, hoje ele que está aí à frente, né, de vários embates quanto à defesa do consumidor. Então, vejam que PROCONs, Ministério Público, Defensoria Pública
e as próprias entidades civis são hoje quem compõe o sistema nacional. E para encerrar essa primeira participação minha, quero dizer aí que nós tivemos aí, de final de 2019 para 2020, né? E agora em 2020 sendo publicado, um Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que tem gerado bastante polêmica em composição, porque deixou de fora aí atores importantes, como o Ministério Público, né, como é a própria Associação Brasileira de PROCONs, o que tem sido motivo de muitos debates e enfrentamentos ainda no âmbito do diálogo, mas já acirrados, né, e que pode chegar, inclusive, ao judiciário, caso não seja resolvido de uma outra forma aí, na medida que foi colocado o decreto constituído, porque ele deixa de privilegiar aí, ele deixa de reconhecer a importância desses membros do Sistema Nacional para a defesa do consumidor. Então, essa é uma situação que precisa muito ser observada, até porque, para que nós não tenhamos, de fato, retrocesso na forma, na sistemática do Código de Proteção e Defesa do Consumidor. Mas, enfim, são mudanças aí que acontecem na legislação e que fazem parte, né, desse novo momento que nós vivemos, um momento delicado, sim, onde nós temos situações onde, por exemplo, a própria pandemia, de alguma forma, faz com que a relação entre consumidor e fornecedor fiquem aí numa situação diferenciada, né, já que a lei não tem uma previsão exata para um período de pandemia, mas tem a previsão da revisão dos contratos, né? Mas que muito importante seria essa autocomposição de conflitos para que nós não possamos todos aí ter que ir para o judiciário fazer essa revisão dos contratos. Então, o famoso bom senso, o diálogo, é sempre importante para que exista isso, né? E hoje, como eu disse, né, a questão dos PROCONs são órgãos administrativos, né, são órgãos que têm uma limitação com relação à sua competência para atuar, né, e por isso existe projeto hoje no Congresso Nacional, que é para o fortalecimento dos PROCONs, onde você teria aí um poder maior de ação dos órgãos administrativos, a fim de que não haja esse passar pelo PROCON e ter que encaminhar ao judiciário, mas que para que algumas demandas elas já se encerrem dentro do próprio PROCON. Mas há limitações, né? O exemplo claríssimo aqui que eu gostaria de mencionar, né, a questão da energia elétrica mesmo, em que muitos reclamam, né, e que falam aí que o PROCON poderia sim, se fosse o caso, né, simplesmente fechar a empresa, né, para que ela então não estivesse mais prestando o serviço dentro do nosso estado, mas que não é tão simples assim, né? Embora entre as medidas aí, entre as sanções previstas, você tenha a perda da concessão. Para que isso aconteça, você tem um trâmite e um rigor administrativo a seguir, que depende do poder concedente. Enfim, são situações complexas que o Código de Defesa do Consumidor precisa avançar, e hoje nós teremos aí, dentro desse novo formato de legislação, o Conselho Nacional de Defesa do Consumidor, que é o órgão encarregado de levar essas demandas para o âmbito nacional, né, aquilo que tem uma demanda que envolve mais de um estado da federação, isso pode subir para o Conselho Nacional, a fim de que ele aponte caminhos para a resolução do problema, né? É essa a minha primeira contribuição quanto quem é e como funciona o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Então, precisa a fala da doutora Gisela, né, experiência já, né, eu também sou servidor público, ocupando o cargo de fiscal, e sob a gestão da doutora Gisela, o nosso PROCON de Mato Grosso foi reconhecido como um dos melhores PROCONs do Brasil, né, sendo modelo aí
de atendimento. Então, é importante, né, a gente demonstrar a efetividade dessa norma. Então, o fato é, pessoal, cumprimentar todos os colegas, Vera Alencar, seu Ebenésio. Parece que ficou mudo, né? Estou sem o áudio do Rogério. Exato. Tá. Doutor Iali, o senhor está conosco? Sim. Seja bem-vindo, então, doutor Iali. O senhor foi apresentado aí antes do senhor entrar online, né? Mas já passo a palavra do senhor para que o senhor possa aí estar se apresentando para todos nós e falando um pouco dessa sua experiência aí na área da proteção e defesa do consumidor. Obrigado, boa noite, doutora Gisela, boa noite, professor Rogério Chapadense, boa noite a todos os ouvintes, alunos, professores da FAUSB, que muito me honrou com esse convite para falar um pouco da minha experiência junto aos juizados especiais. Fui juiz durante 7 anos nesse microsistema, né, jurídico, que tem uma ótima funcionabilidade, né? E, além de tudo, eu ouvi a doutora Gisela, que admiro, entendo que é uma das melhores, se não das maiores, pessoas para ter esse encargo de falar sobre os PROCONs, né? Ouvindo-a, eu senti apenas um desconforto, porque eu acho que os PROCONs, eles são pouco atuantes no que se refere à atuação, a acreditar na força deles. Os PROCONs têm muito mais poder do que eles imaginam. Eu sou um entusiasta dos PROCONs, desde que era juizado, eu sempre falava que os PROCONs é a primeira retaguarda que se tem antes de chegar no judiciário. Só para os senhores terem uma ideia, os PROCONs, eu não tenho dado, mas a doutora Gisela tem, com certeza, esses dados, eles se acertam mais os consumidores com os fornecedores do que o próprio judiciário. Nós temos que fazer essa meia-culpa, que nos PROCONs, tem muito mais acordos do que o próprio judiciário. Por quê? Porque os PROCONs têm umas determinações, entre elas, de penalizar os fornecedores junto ao Fundo de Defesa do Consumidor, para o Fundo de Defesa do Consumidor, coisa que muitas vezes até o judiciário não tem. Por exemplo, os PROCONs podem sancionar multas muito altas perto das condenações que existem. Não digo só nos juizados especiais, estou falando da justiça no modo em geral. Você está entendendo? Por quê? Porque hoje, praticamente, um banco ou uma empresa de energia, como a doutora Gisela disse, ou uma agência de um plano de saúde, você está entendendo? Sabe que apenas 1, 2, no máximo 10% vai reclamar daquele serviço mal prestado,
não é? Enquanto no PROCON, muitas vezes, talvez, até aquela pessoa que crê e vá lá, você está entendendo? Recidivamente, várias vezes, pode ocorrer do PROCON ir lá e aplicar uma multa que muitas vezes vai ser praticamente todo jurisdicionado. Então, eu acho que o PROCON, se não tem, me desculpa a ignorância, deveria ter um poder de polícia muito mais atuante. E a lei é para isso, porque eu durante 7 anos que eu atuei diretamente com a parte de defesa do consumidor, né, junto aos juizados especiais, eu vi poucas vezes ser aplicada a parte penal do Código de Defesa do Consumidor, que é importantíssimo. Tão importante quanto a parte civil. É que nós, operadores do direito, praticamente só mexemos com a parte civil do Código de Defesa do Consumidor. Aquele artigo 71, que começa aí a parte penal, são poucos utilizados. Então, eu peço vênia, doutora Gisela, e até acho que muito salutar ter junto ao Congresso Nacional, junto aos nossos deputados, senadores e do Brasil inteiro, para que fortaleça esse poder de polícia dos PROCONs. Por quê? Porque eles têm muito mais capilaridade do que a própria justiça, né? E os PROCONs, por serem órgãos administrativos, né, eles são de uma eficácia vibrante. Eu vi os dados de acordos entre os fornecedores e entre os consumidores, muitas vezes 10, 20 vezes mais do que no Poder Judiciário. Então, no Poder Judiciário, quando entrava uma ação, praticamente já ficava para sentença, enquanto nos PROCONs resolviam. Eu mesmo tive demanda no PROCON, que foi resolvida, inclusive. Você entendeu? Eu podia ter entrado no juizado especial e falei, não, vou reclamar lá no PROCON. Por quê que eu fui lá? Porque eu creio, que eu acredito. Se não acreditasse, não iria. Então, doutora Gisela, parabenizo a senhora, que foi muito tempo diretora, superintendente lá do PROCON, e falo que o de Mato Grosso, falo porque eu conheço os outros também, de outros estados, praticamente, se eu estiver errado, me desculpe, o melhor, então, um dos melhores do país. Porque realmente a atuação do nosso PROCON é muito boa, né? Ao ponto de, sem dúvida nenhuma, sem medo de errar, disputar até a credibilidade com próprios juizados especiais, com a própria justiça comum, né? Porque não é aquele órgão que você fala, vai lá no PROCON, Deus me livre, porque não vai resolver. Não, muito pelo contrário. Como eu disse, eu mesmo já tive uma experiência salutar, inclusive, foi resolvida a demanda, isso simplesmente com uma queixa, entre aspas, né? Uma reclamação, como queira, junto ao PROCON. Portanto, eu fico muito feliz, agora voltando à questão dos 30 anos do Código de Defesa do Consumidor, é uma norma de ordem pública, né? Falando agora tecnicamente, né? É uma lei complementar à Constituição. Eu acho que já foi prevista pela própria Constituição Federal, né, essa lei, e eu penso, né, que o Código de Defesa do Consumidor é um dos, se não o mais evoluído do mundo. Eu sei que tem um Código de Consumidor, das relações de consumo, na verdade, francês, né, conheço também o Código de Relações de Consumo, que está se formando hoje em Portugal, que inclusive é baseado no nosso, né? Tem muita coisa do nosso. Então, nós só temos que comemorar, né? Realmente, a defesa do consumidor,
realmente é uma bandeira de muito respeito. Por quê? Normalmente, quem vai reclamar é porque teve algum serviço, uma compra, alguma coisa que fora adquirida que não foi prestada a contento, seja de serviço, seja da compra. Então, hoje eu vejo o Código de Defesa do Consumidor só teria que acrescentar um poder de polícia melhor para os PROCONs. Aí sim, com certeza, não é, doutora Gisela, pode inclusive levar esse anseio nosso junto aos congressistas, né, para que, eu acredito, até agora com a formação do conselho, né, doutora, venha levar esse posicionamento nosso, porque dando esse poder de polícia para o mais atuante, para os PROCONs, tenho certeza que a atuação vai ser melhor ainda. Obrigado e estou à disposição dos senhores. Muito bem colocado aí também. Obrigado, doutor Yali. Realmente, o PROCON estadual ele teve uma atuação que ele foi exemplar para o Brasil. A doutora Gisela teve um papel fundamental nesse processo de credibilidade do PROCON, tá? E a gente teve essa missão e essa incumbência. Muita coisa mudou. E aí, alguns colegas, alunos já estão fazendo algumas perguntas aqui pelo nosso chat, e eu vou estar repassando essas perguntas aí para que possam estar fazendo os seus esclarecimentos. Primeiro, para a doutora Gisela. Doutora Gisela, a gente sabe que os órgãos do Sistema Nacional têm que atuar em sinergia, ou seja, falar toda a mesma língua, né? O PROCONs, Ministério Público, Judiciário, para quê? Para que haja efetividade ao consumidor. Na visão da senhora, existe essa sinergia? Os órgãos têm essa boa comunicação para dar uma efetividade maior ao consumidor? Bom, excelente pergunta, né? Realmente eu concordo que tem que estar sempre em sinergia, sim, a atuação dos órgãos. Regra geral, nós temos essa sinergia, sim, né? Eu consigo falar muito de Mato Grosso aí, onde nós temos um Ministério Público, né? E aqui eu registro aí a pessoa do doutor Ezequiel, né, sempre uma pessoa muito aberta, muito disposta a ouvir o que está chegando lá no balcão para, de plano, tomar aí alguma providência, né, da minha época aí, né, o defensor público, doutor João Paulo, né, também sempre muito atuante na defesa do consumidor. Tive a honra de, uma boa parte daí do meu período de PROCON, de ter doutor Yali lá no juizado especial. Então, como ele é uma pessoa que sempre teve essa visão aí a favor da vulnerabilidade, bem ou mal, o pessoal já sabia, melhor fazer acordo no PROCON, senão nós vamos cair na mão do doutor Yali, vai ser muito pior, né? Então, essa atuação lá, ainda que não de forma combinada, mas de uma forma indireta, simplesmente aí atuando na forma da lei, dentro daquilo que a lei 8.078 de 90, que é o nosso Código de Defesa do Consumidor, estabelece, é de que quando você tem essa ressonância aí e essa parceria dos vários órgãos, você acaba tendo uma efetividade maior na aplicação da norma, né? Regra geral existe. O que nós precisamos melhorar, sim, e isso a gente não pode esconder embaixo do tapete, é que às vezes entre PROCONs municipais, PROCONs estaduais, não há tanto diálogo, né? Nós sempre, por exemplo, tentamos aí, por exemplo, Mato Grosso hoje, Mato Grosso sempre fez pelo menos 4 reuniões por ano, todos os seus PROCONs municipais, no sentido de criar ações conjuntas, ou seja, o que está acontecendo aqui em Cuiabá, está acontecendo em Sinop, está acontecendo em Cáceres, em Rondonópolis, para que a gente tenha essa ressonância igual, né, e mais força de atuação. Né, gostaria aqui de dizer 2 situações que o doutor Yali comentou, né, e que vale muito a pena o registro, né? PROCON Mato Grosso aí sempre teve um índice de resolução em torno de 70%, né? Então,
quando ele fala que acaba resolvendo mais que o judiciário, nós temos esse índice, né, sempre bastante aí de resolução na casa dos 70%, né? Como aí concordo com ele de que ainda é preciso provocar essa consciência do consumidor no sentido de fato, buscar o seu direito. Nós ainda temos números recentes aí da FGV, de 2018, ainda mostram que de cada 10 consumidores lesados, apenas 3 vão buscar os seus direitos, o que é muito pouco, e olha que nós temos aí, né, as pautas dos juizados, né, que tratam aí da defesa do consumidor, sempre com demandas altíssimas aí, reclamações, chega a ser 90%, né, e aí me corrija, doutor Yali, depois, mas quando estava aí à frente do PROCON, nós chegamos a ter as demandas de todos os juizados juntos, 90% envolvia direito do consumidor, né, do tamanho da demanda. Então, vejam isso, e algo que ele fala, e que acredito que sim, nessa avaliação dos 30 anos de defesa do consumidor, vale muito a pena nós fazermos um olhar diferenciado, do pouco uso da área, da parte penal do Código de Proteção em Defesa do Consumidor, né? Talvez indo lá para o crime, a gente possa coibir de uma maneira mais eficaz para não ter esse famoso enxuga-gelo, né? Que nós temos aí, por exemplo, demanda de telefonia. Você tem cobrança indevida, a maior demanda. Então, você muitas vezes tem repetidamente essas demandas que não acabam muito, e talvez se nós deixarmos de atuar só na área civil, na parte de indenização, na parte de multa, mas penalizando, responsabilizando criminalmente os fornecedores que praticam essa lesão, quiçá nós teremos aí mais sucesso em não ter tanta repetição de demandas na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país como um todo. Obrigado, Gisela. Muito bem colocado também, tá? Agora, agradecer aqui Robson, Camila, Vera, todos os nossos alunos que estão aqui na sala. Tá uma satisfação tê-los aqui conosco, debatendo essa importante norma. O colega até, o Robson, colocou aqui, né? Ainda poucas pessoas conhecem o Código de Defesa do Consumidor. Nós, PROCON, fizemos um trabalho muito bom, PROCON Mato Grosso, foi levar o Código de Defesa do Consumidor para escolas, para fornecedores, né, muitas palestras nas empresas para poder esclarecer acerca dos direitos dos consumidores. Então, na medida daquilo que estava ao nosso alcance, nós tentamos levar essa norma para o conhecimento de toda a população. Um trabalho magnífico, né? A doutora Zela citou aí, doutor João Paulo, qual exponho aqui toda a minha admiração, o doutor Ezequiel, né? O pessoal da Educação para o Consumo, Eneide, nossa colega de trabalho, que muito trabalhou para divulgar essa área. Então, a gente teve um trabalho. E é gradativo, né? E é gradativo. Nós estamos fazendo agora, divulgar. O vídeo vai ficar gravado no canal da FAUSB também, para que possa ser compartilhado, para que a gente possa conhecer um pouco mais sobre o Código de Defesa do Consumidor. Doutor Yali, agora uma questão que é bem delicada, doutor Yali, é muito discutida pelos advogados, dos alunos que já estão no NPJ, né? Que é a respeito da indenização pelo dano moral e pelo dano, ou dano extrapatrimonial, como alguns colocam, que a reclamação constante, doutor, que está tendo limitações, que está tendo um teto, que muitas vezes vai para o mero aborrecimento. Como que o senhor faz uma análise? O senhor ficou conhecido, como a doutora Zela falou, pela caneta, né, pesada, justa, né, caneta pesada e justa, né, sentenciando fornecedores que lesaram o consumidor. Como que o senhor analisa essa redução desses valores? Queria que você fizesse uma análise aí sobre o que mudou, o volume de ações de defesa do consumidor, em direito do consumidor, no juizado, levou a essa redução do dano, do valor do dano moral, extrapatrimonial, melhor dizendo, né? O que o senhor analisa desse contexto aí? O que mudou, doutor Iago? Olha, professor, eu penso assim, essa questão do dano extrapatrimonial ou dano moral, como quer que seja, ele tem um critério muito subjetivo, né? Eu, quando
atuava nos juizados especiais, eu aplicava realmente a caneta, talvez um pouco pesado, porque quando tinha aqueles casos repetitivos, né? Questão de banco, de energia e tudo. Por quê? Porque faltava vamos botar assim, uma pressão maior na esfera civil dessas indenizações, não é? Aí vinha aquelas conversas, indústria do dano moral. Ninguém tem uma indústria de dano moral, data vênia, me desculpa quem pense o contrário, claro. Se você não está prestando um bom serviço. Se você tem uma prestação de bom serviço, não vai ter indústria de dano moral. Por que vai ter indústria de dano moral? Ninguém vai, eu não estou em casa sem fazer nada, resolvi, vou processar tal empresa. Ninguém faz isso, né? Então, na minha concepção, a partir do momento, na minha concepção, que eu preciso ir ao PROCON, você está entendendo? Que eu preciso ir junto ao juizado após. Eu estou perdendo meu tempo, você está entendendo? E estou me chateando com isso. Porque você... É igual quando você compra vamos dar um exemplo, um carro e o mesmo vem estragado. Qual que é a sua expectativa quando você compra um carro novo? A melhor possível. Aí você passa 1, 2, 3, 10 vezes em 2 meses indo na concessionária. O cara, quando compra o carro, a pessoa, quando compra o carro, ele não quer mais voltar na concessionária, a não ser para fazer uma revisão. Aí fala, mas não tem dano moral, porque o dano moral ele tem que ser explícito. Como que não tem? Você está entendendo? Eu não sou obrigado, um fornecedor, um consumidor, de ficar indo toda semana, porque eu tenho meu labor, o meu vizinho, meu terceiro, meu amigo, tem o trabalho dele. Então, a partir do momento que eu saio daqui, vou em qualquer concessionária, eu estou perdendo meu tempo. Aí vai falar que isso não é chateação, principalmente com uma região difícil, por exemplo, que é a Cuiabá. Não é? Nós não temos o clima de Curitiba para você sair e ir na tranquilidade. Não! Você está entendendo? Então, não dá de você mensurar o que os colegas condenam, outros colegas condenam, porque isso é muito subjetivo, né? Isso vai muito da régua de cada um, né? Eu entendo o dano moral, o extrapatrimonial, como dano in re ipsa. A partir do momento que você teve o seu direito ofendido, já está configurando o dano moral. O meu entendimento é esse. Então, eu penso que o dano moral ele tem que ser mensurado, e eu faço essa dosimetria sempre, até pela quantidade de vezes que você vê aquele serviço sendo ofendido, aquele produto que vem estragado, aquele produto que não é entregue. Isso acontece. Eu mesmo já comprei coisas que não chegou. Então, são situações, professor e doutora Gisela, que acarreta muito prejuízo para o consumidor. Porque, como eu disse, quando você adquire um bem, você quer usufruir daquele bem. Você não quer comprar um bem para ficar voltando à loja toda semana. Agora veio com um cadarço estragado, agora é uma fivela que não funciona, agora é outro que estragou, outra coisa que estragou. Quer dizer, são situações que o consumidor ele não tem obrigação de ficar correndo atrás. Então, a partir desse momento, para mim, o dano extrapatrimonial, e esse termo cabe muito bem, fora do patrimônio, não é? Ele está configurado, não é? Então, acho que a doutora Gisela lembra aquela questão da fila dos bancos, né? Que foi muito falado, inclusive no Brasil inteiro, essa situação. Ora, você ir nas filas dos bancos, as pessoas não têm uma tarde toda para ficar ali. Falar, mas sabe que quantos os serviços dos bancos aqui em Cuiabá melhoraram depois que começou a ser aplicada aquelas condenações das filas de banco?
Como que o serviço começou a ter cadeira, começou a ter água, começou a ter aqueles biombos, porque quantos assaltos aconteciam? De uma pessoa ver a outra sacando dinheiro, não é? Aí as famosas saidinhas de banco, quer dizer, então a prestação de serviço melhorou muito depois dessas condenações. E essas condenações não é para dar dinheiro para um consumidor, não. Ela é para penalizar, é para sanção, dar um tipo de sanção para o banco, para que eles tenham, você está entendendo? O respeito para com o consumidor. Porque ali o banco só existe por causa do consumidor, por causa do seu cliente, senão não existiria, não é? E hoje a gente vê que não está o perfeito, claro que não está, longe disso, mas melhorou muito do que era, não é? Então, essa é a visão que eu tenho e espero ter explicitado aí da melhor forma. Então, veja que a fala do Dr. Iali, ela é importante aí, principalmente quando ele fala das multas, né, das indenizações que causam exatamente essa melhora na prestação de serviço. Né? Às vezes a gente continua aí observando só o que é ruim e não faz essa avaliação do que é bom, do que mudou. Né? E esse exemplo, doutor Iali, que o senhor traz é interessantíssimo, né? Porque nem todos se recordam, né? Mas os bancos antes, você ter um lugar para ficar sentado, com senha, que tem um número aí, o horário que você chegou, né? Você ter um limite de atendimento, isso são avanços, né? Que nós tivemos aí na sociedade de consumo e que merecem sim um destaque, graças ao Código de Proteção e Defesa do Consumidor, né? Que fala que a prestação de serviço ela tem que ser adequada, tem que ser eficiente, tem que ser contínua, né? Então é importante o registro, né? E quando a gente fala de avanço, né? Não custa aí nunca a gente deixar de lembrar de que antes da existência do Código de Defesa do Consumidor, os produtos não tinham prazo de validade, né? Então, comprar um pote de maionese era uma sorte ou má sorte no Brasil, né? Porque nós não tínhamos prazo de validade. Então, são situações simples que hoje existem, né? E que, na verdade, você só consegue observar a grandeza desse ato é quando você tenta se imaginar sem isso. Né? Então, é importante sempre essa situação, né? E quero aqui, não sei se o Rogério já conseguiu voltar aí por questão da internet, né? Mas eu estou vendo aqui que o Neilton faz uma pergunta, né? A Lei Geral de Proteção de Dados é uma ferramenta que soma para o PROCON? Sim, soma muito, né? Porque vejam aí que no Brasil hoje, nesse mundo digital que nós estamos vivendo, a questão da proteção de dados hoje é a grande aí, arma, né, ou o grande poder que os consumidores têm, na verdade, aí no mercado de consumo. Vejam que hoje você faz um acesso a um Facebook, a um Instagram, e você fala assim, ele é gratuito. Né? Gratuito nada, você está pagando com seus dados. Quando você faz o seu cadastro, né, com seus dados, você está pagando com o que você tem de mais caro, né, que são os seus dados pessoais, e é por isso que, dependendo do que você gosta, entre um relacionamento e outro, aparece para você a oferta ou de roupas. Se você gosta de eletro, aparece eletro. Se você gosta de decoração, aparece decoração, né? Ou seja, você está pagando caro com seus dados. É isso que acaba te motivando a comprar produtos. E essa lei geral de proteção de dados, ela vem exatamente tentando limitar isso, né? Até que ponto o Facebook, o Instagram, o Google pode vender esses meus dados para as empresas, pode ofertar produtos para a minha pessoa, né? Então, não sei se todos já perceberam, mas você vai hoje no Google, lá no canal de busca do Google, e se você, por exemplo, está procurando aí
um notebook, as laterais todas têm ofertas de notebook te oferecendo. Se você quer comprar uma passagem aérea, em tudo que você entra no Google, tem no rodapé, tem nas laterais, as viagens para os destinos que você quer. Ou seja, é aí o uso dos nossos dados, dos nossos interesses, dados sensíveis, muitas vezes, que são explorados aí para que nós possamos comprar, né? Comprar. Então, importante isso. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados é, sim, uma lei que auxilia muito os PROCONs e a defesa do consumidor. Com você aí, Rogério. Olá, pessoal, desculpa aqui, mas o serviço de internet, né? O serviço de internet, aquele serviço que a gente tanto precisa, principalmente nessa pandemia, está nos deixando na mão, né? Todas as empresas não atenderam a demanda crescente, infelizmente, consequência aí do monopólio, tá? Mas obrigado aí para os colegas pela Gisela, doutor Yali, que continuaram tocando aí a nossa discussão acerca do Código de Defesa do Consumidor. Bem, agora mais uma provocação, doutor Yali. O senhor colocou também, concordo com o senhor a respeito da falta da aplicabilidade da parte penal do código, né? Mas até estávamos discutindo esses dias em sala de aula. Não tem um contrassenso, doutor? As penas ali colocadas não são mínimas? O que o senhor entende? O senhor acha que houve um erro do legislador quando foi elencar as penas combinadas àqueles fatos ali colocados? O que o senhor analisa nesse contexto? Olha, professor, a questão não é o tempo das penas, né? Eu acho que o legislador colocou até dentro de um prazo da razoabilidade, mas o problema é a quantidade. Porque uma coisa é você ser apenado 2 meses, 3 meses, 6 meses. É outro quando você começa a ser apenado 2 meses, 4 meses, 8 meses, 16 meses, 32 meses, 64 meses. Quer dizer, é esse crescimento, porque aí é um concurso material, né? Então, cada ato em si é um crime, né? Então, não é você botar 12 anos, você está entendendo? Mas não é um fato só. São vários fatos que vão, né? Cada um. O problema é que não se usa. Eu falo isso porque nós mesmos, no Poder Judiciário, usamos muito pouco. Você está entendendo? Porque a gente preocupa muito mais, talvez, com a condenação de natureza civil, seja ela natureza civil ou administrativa, né? Através das multas, etc., as sanções administrativas, e esquecer uma parte penal. Aí pensa, uma pessoa que é responsável por uma má prestação de serviço de internet. Aí ele pega uma pena de 2 meses. Aí, novamente, um outro caso, mais 2 meses. Isso vai se somando até chegar a 30 anos, que todos vocês conhecem a parte penal, né? A somatória. Então, são situações que a pena em si, ela está bem colocada. A questão é a aplicação, né? Não adianta você colocar a negativação indevida do fulano, pena 8 anos. Não é plausível isso. É mesmo de um homicídio? Não. Mas eu acho que nós temos que começar. Um desembargador já falecido, ele sempre falava: a pior coisa é você perder a primariedade. Porque a partir do momento que você perde a primariedade, você está complicado. Até uma briga de vizinho, você vai ter problema, vai ter dor de cabeça, né? Então, a minha opinião é exatamente essa. Pensa, quem que vai querer... Eu vou dar um exemplo aqui do que houve comigo em Cáceres, quando eu era juiz em Cáceres. Teve uma negativação indevida, né? E num banco, e o gerente tinha negativado uma situação. Aí eu mandei retirar. Aí ele falou que o oficial de justiça certificou, dizendo que ele disse que ia mandar
para a assessoria jurídica em São Paulo, desse banco, para que lá providenciasse. Eu tinha mandado ele retirar imediatamente, porque essa senhora ia fazer um financiamento na Caixa Econômica, era alguma coisa assim, precisava do nome dela limpo, entre aspas, esse limpo, né? Sem a negativação, né? Então, ele simplesmente disse que não ia cumprir. Não tem problema. Desobediência à ordem judicial, mandei prendê-lo. Se entendendo? Demorou 5 minutos, ele retirou. Tá vendo a força? Então, a sanção não vai, quer dizer, ele vai ficar preso por causa de um banco, que é patrão dele, tudo bem, mas ele vai ficar preso. Você tá entendendo? Ele negativou, quer dizer, você negativa aqui em Cuiabá, mas para tirar a negativação, você tem que mandar para São Paulo. Quando ele sentiu que a coisa era diferente, ele retirou na hora. Questão de 3, 4, 5 minutos. Olha que eu fui juiz em Castro em 2000, viu? Então, tem muito tempo. Imagina naquela época, nós estamos 20 anos de tecnologia avançada, né? De tecnologia avançada. Você imagina o que era 2000 para ele negativar, tirar a negativação, desculpa, em menos de 10 minutos. Hoje seria um clique, né? Hoje seria um clique. Então eu penso que a partir do momento que vocês atuam com firmeza, vocês que eu digo nós, né, operadores de direito, aí as pessoas veem que a conversa é diferente, né? Veem que a situação não é como eles estão pensando. Vou mandar aquela velha história, procure seus direitos. Não, a partir do momento que você procurar o direito e for de maneira firme, aí eles vão sentir o peso da caneta mesmo, né? Então, por isso que eu falo, hoje nós tínhamos que dar mais poderes para os PROCONs, né? E agir de forma com mais rigor mesmo, e aí nós íamos vivendo uma sociedade equilibrada, não é? Como disse a doutora Gisela, nós temos vários avanços por causa do Código de Defesa do Consumidor, inclusive esses citados por ela, e nós temos uma grande, assim, que eu acho que é um dos grandes avanços da tecnologia do direito, que é a inversão do ônus da prova. Essa inversão do ônus da prova, ela é importantíssima, tá? Porque ela mostra, porque quando você dá a inversão do ônus da prova, não é pela insuficiência financeira, é pela insuficiência técnica, não é? Ela reverte aquela situação. Vou dar um exemplo simples para entenderem. Quem faz um financiamento de carro e guarda contrato? Eu sou juiz de um bar. Guardo. Você está entendendo? Quem que vai guardar? Então, chega na hora, quando tem algum problema, fala assim, cadê o contrato? Ah, não. Um contrato é um meu, outro do doutor Iali, outro do banco e tal. A partir do momento que veio consagrado isso no Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova, a parte não precisa nem se preocupar. O banco, a financiadora, ela é obrigada a juntar nos autos o contrato. A insuficiência técnica, ela tem, como se diz, a responsabilização disso, se ela não trouxer. Aos olhos de nós julgadores, com certeza, né? Porque, na maior simplicidade, eu disse para você, eu não guardo. Primeiro, que quase sempre é um contrato de adesão. A vontade é só de uma parte. A doutora Gisela sabe bem disso, o professor Rogério também, não é? Então, fala, doutor Iali, assina aqui, me dá. Mas o senhor não vai ler? Não, me dá aqui, deixa eu assinar logo, tem que ir para o fórum, tem que ir trabalhar. Qual que é o valor? A minha vontade eu não pude exprimir ali, naquele contrato. Não, ela tem natureza, contrato de adesão tem natureza dela da unilateralidade. É só um lado que coloca. Você está querendo financiar o carro. Você não vai assinar? Se você não vai assinar, não vai sair seu financiamento.
É simples desse jeito. É bem desse jeito. Então, espero ter contribuído aí com essa resposta aí para vocês. Preciso, doutor Yali, exatamente. Infelizmente, né? É que o Código de Defesa do Consumidor, mais uma vez, agradecer a todos os alunos. Pessoal, os alunos da FAUSB, BFCR, FAUC, que o link já foi colocado para poder emitir o certificado. Se tiver algum problema na emissão no link para emitir o certificado, fique sem problema, não precisa se preocupar, que a FAUSB também vai estar fazendo a emissão do certificado. Então, tudo bem? Agradecer a todos os colegas que assistiram. Agradecer a todos os colegas que assistiram, tá? Que estão nos assistindo. Já estamos encaminhando para o final e agora eu vou passar aqui para a doutora Gisela Simona para ela fazer as suas considerações finais, o que ela imagina, né, daqui 10 anos. Como que a senhora vê a política de proteção à defesa do consumidor, doutora Gisela? Nos próximos 10 anos, qual que são os problemas? O superendividamento está chegando aí, o que nós poderíamos fazer enquanto PROCONs? A senhora imagina, já para fazer os seus encaminhamentos finais, tá? Depois vou repassar para o doutor Yali fazer também os encaminhamentos finais dele. E mais uma vez agradecendo, eu sei que a agenda dos senhores é lotada, né? A gente sabe dos compromissos, tanto da senhora, do doutor Yali também. Então, agradecer imensamente em nome da Faculdade Desembargador Sávio Brandão, Faculdade de Cuiabá e Faculdade Cândido Rondon. Agradecer imensamente a disposição de vocês estarem tirando um pouco da experiência profissional e do conhecimento de vocês, que muito engrandeceu a todo mundo que assistiu hoje. Muito obrigado mesmo de coração. Então, passo a palavra para a senhora fazer essas considerações finais aí e traçar suas perspectivas, né? Vamos torcer para se melhorar cada vez mais, né, doutora? Verdade, Rogério. Primeiro, quero dizer da honra novamente de estar aqui com vocês, né? Rogério é um profissional que eu tenho a honra de dividir aí o concurso público, né? Onde nós fizemos aí para a carreira fim do PROCON, né? Que são os profissionais de defesa do consumidor. Tenho orgulho do profissional que você é, Rogério Chapadense, um fiscal dedicado, né? Um fiscal aí que faz do serviço público uma missão, né? E isso é muito louvável e tem que se registrar, né? De registro. Ao doutor Yali, que também, numa missão pública que é do Poder Judiciário, tem demonstrado aí a relevância que é o seu trabalho, o seu serviço junto ao Poder Judiciário, motivo de muito orgulho para todos nós, uma pessoa que tem ao longo de sua história, de sua carreira, né, muitos feitos importantes que mudaram aí comportamentos de empresa no nosso estado de Mato Grosso. E eu tenho muito orgulho de ter aí uma parte da minha vida profissional de ter trabalhado com vocês, não na mesma função, em funções diferentes, mas que se complementaram, né? E dentro dessa perspectiva final, vejam que esse momento da pandemia, ele já traz um início de mudança muito grande do que é e do que vem a ser o direito do consumidor. Até porque, nisso que tem sido chamado de um novo normal, né, nós temos aí uma população muito digital, né, forçosamente digital, e isso tem feito porque muitas situações tenham mudanças, né? Então, eu acredito que muitos comportamentos se mudam a partir disso, né? As empresas, de maneira geral, foram desafiadas a vender pelo digital, até o delivery aí, para o seu produto chegar até o consumidor. Então, essas situações, eu acredito que muitas não voltam mais, ainda que com a vacina vindo, com a cura do Covid-19, eu acredito que muitas dessas mudanças vão continuar na sociedade, porque ficou muito mais cômodo aí algumas situações de você poder escolher alguém na porta da sua casa entregar, né, esse produto, e você aí ter o seu direito de escolha ampliado lá para o 49, que é o poder que você tem aí de devolver o produto, né, caso não goste dele, dentro do prazo de 7 dias, enfim, mudanças importantes nesse padrão. E isso exige dos órgãos de defesa do consumidor, do Poder Judiciário, do Ministério Público, Defensoria Pública, exige aí também um comando digital, né? Nós precisamos, sim, ter instrumentos, ferramentas aí digitais para poder acompanhar essa evolução, e os órgãos precisam se modernizar.
né? Hoje estamos lutando mesmo para a aprovação do PL 3515, que é o projeto que fala do superendividamento, né? Nós aí, principalmente pós-pandemia, nós temos uma situação de diminuição de renda das pessoas, né? De empobrecimento das pessoas, e isso precisa ter um regulamento no país. Os devedores de boa-fé precisam ter amparo na lei para que possam aí recuperar sua vida financeira. Né, vejam que isso já existe para pessoa jurídica no país, né? Nós temos aí uma situação de que, se formos olhar para a nossa Constituição Federal, para os princípios do Código de Defesa do Consumidor, nós também teríamos uma solução, porém, nem todos os juízes são doutoriale, não é isso? E aí, não sendo doutoriale, nós precisamos de uma lei mais clara, objetiva, com os direitos que o consumidor endividado tem. Então, é por isso que eu somo aí a todos os PROCONs do Brasil, aos 900 PROCONs, a quem dedico esses 30 anos de defesa do consumidor, pela luta, pela coragem. São órgãos que trabalham com pouquíssima estrutura, são órgãos que trabalham com um poder de polícia extremamente limitado aos olhos aí da lei e da interpretação do Poder Judiciário, e que nós precisamos avançar e precisamos estar unidos para que, na verdade, a gente não tenha retrocessos num período em que o liberalismo econômico tem sido colocado como a grande necessidade do setor empresarial, mas que, ao meu ver, o que eles colocam como a autorregulação fosse suficiente para decidir. Nós sabemos que no Brasil que nós vivemos, né, no Brasil real, a autorregulação por si só, ela não faz com que as empresas melhorem, porque nós sabemos aí que, infelizmente, alguns setores, né, que é claro que não podemos generalizar, alguns setores acabam combinando as regras naquilo que dá mais lucro, e isso nós não podemos conceber. Então, dentro desse conceito, é que eu acredito da necessidade, sim, da aprovação do PL 3515, do PL, né, 35, o PL que fala do fortalecimento dos PROCONs para nós ampliarmos o poder de polícia do órgão, que são ferramentas importantes aí para melhorar a atuação. Né? No mais, cautela, olho vivo sempre, para que a gente não tenha retrocessos aí na defesa do consumidor. Né? E muito obrigado a vocês e a todo o público aí que está aqui no canal da FAUSB, né, assistindo essa live. Obrigado, doutora Gisela. Mesma coisa, doutor Yali. Como que o senhor imagina, o senhor acha que o acesso do consumidor à justiça, o consumidor está reivindicando mais seus direitos, ele está provocando mais o poder judiciário, e como que o judiciário está enfrentando essa demanda crescente? Mais uma vez, agradecendo a sua participação, o seu conhecimento e sua experiência, que muitos engrandece. Levamos nessa noite de sexta-feira muito conhecimento aos nossos alunos, né? Parabéns aos alunos também, os nossos acadêmicos que nos acompanharam, que estão buscando esse conhecimento. Tá? Mas para nós é uma satisfação estarmos buscando, né, mecanismos para estar, nessa época de pandemia, buscando a qualificação constante. Parabéns aos nossos alunos, e para repassar para as suas considerações finais e para o senhor fazer essa explanação. Bem, professor, eu tenho na minha concepção, né, minha visão, que realmente nós tínhamos uma demanda reprimida de ações. A partir do momento que as pessoas começaram a falar, procure seus direitos, nós, consumidores, começamos a procurar. E pior para eles, encontramos, né? Então, hoje, raramente você ouve alguém falar nessa relação consumidor-fornecedor, falar para o seu cliente, procure os seus direitos. Mesmo porque, se ele falar, ele vai perder aquele cliente, né? E hoje, a concorrência é brutal. Antigamente, uma empresa tinha que ser boa. Hoje, ela tem que ser a melhor para sobreviver, né? Vi de exemplos a quantidade de empresas que entram em recuperação judicial, nós sabemos disso, né? Porque já abrem uma outra mais moderna, outra melhor, outra assim, assado. Bom, eu penso que os consumidores estão tomando cada vez mais noções dos seus direitos. Por quê? Porque hoje
eles veem o acesso muito mais fácil. Por exemplo, o processo digital. Hoje, até como a doutora Gisela colocou, esse novo mundo, novo normal, né? Porque nunca vai ser mais o que já foi, a verdade é essa, né? Hoje, as pessoas estão muito mais interligadas. Você imagina, como eu disse, o que acontecia em Cáceres em 2000. Hoje... Deixa eu só... Bibi, tira isso, por favor. Hoje, né, eu vejo as pessoas muito mais interligadas, a verdade é essa, muito mais próximas uma das outras, literalmente. Pensa como que era, há 30 anos atrás, a ligação de um pai que tinha um filho estudando nos Estados Unidos. Hoje ele fala com o filho toda hora. Eu tenho um filho que é médico em São Paulo, ele faz residência lá em São Paulo, fala 3, 4, 5 vezes, talvez eu fale mais hoje com ele do que quando ele morava aqui. Por quê? Se interligou de uma tal forma as relações humanas, né, que hoje você quando pensa, São Paulo, tudo é aqui, mas não é porque é aqui do lado, é 2 horas de voo, é porque nós temos as relações muito próximas hoje. E as empresas, elas têm que ter essa noção. Você está entendendo? Que as coisas mudaram, né? Tem pessoas, a Amazon, por exemplo, não estou longe de querer fazer propaganda, né? Porque não estão entregando coisas lá nos Estados Unidos com drone. Você compra, eles têm 6 horas, 7 horas para entregar na porta da tua casa com drone. E sabe como que é o reconhecimento para soltar? Facial. Quer dizer, olha, nós estamos tendo uma evolução nesse ano, ou nesses anos, desses 2 últimos anos, mais do que nós tivemos em 20 anos. Essa é a realidade. E essa pandemia, né, essa infeliz pandemia, né, que já ceifaram, sei lá, mais de 100 mil mortos, né, 120 mil mortos, 130 mil mortos, infelizmente, né, essa pandemia mostrou um lado que o ser humano não conhecia, que é o famoso se virar nos 30. Como que você para o mundo, como o mundo parou este ano, e como que nós íamos viver? Só na flauta, né? Esperando. Nós, funcionários públicos, tudo bem, sairia nosso salário de um jeito ou de outro. E as pessoas que precisam correr atrás do almoço e da janta? As pessoas tiveram que se reinventar. A realidade é essa, não é? E olha, estamos passando, se Deus quiser, vamos passar por essa turbulência, mas nunca mais o mundo vai ser igual que foi. E a tecnologia vai se avançar cada vez mais, as relações de consumo. Nos preocupa muito a questão da inteligência artificial, porque vai ter julgamentos com inteligência artificial. Isso, o CNJ já tem projeto, hoje mesmo foi lançado em próprio convênio com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, já para um tipo de ações, por exemplo, de DPVAT. Mas será que vai ter a sensibilidade do julgador? Então, fica todas essas indagações. Talvez eu não veja, talvez o professor Rogério não veja, a doutora Gisele não veja essa transformação, mas nossos filhos, nossos netos, com certeza verão. E aí que eu falo, nós temos que plantar hoje, muitas vezes a colheita não vai ser nossa, mas vai ser dos nossos filhos, dos nossos netos, né? Então, essa relação humana, porque eu vejo a relação de consumo com a relação humana. Eu tive uma experiência lá nos Estados Unidos que eu queria comprar, na época que tinha aquelas máquinas digitais de fotografia, eu não queria máquina com pilha, eu queria uma com carregador. Eu fui, comprei errado, cheguei no hotel, abri
Quando eu vi que tinha comprado errado, outro dia, não foi, era já tarde da noite, tinha comprado uma loja lá, e eu falei, amanhã eu vou lá trocar, mas já pressentindo aquela insatisfação do fornecedor brasileiro. Cheguei lá, o senhor perguntou, mas o senhor comprou ontem e tal, o senhor quer o quê? Ah, eu quero essa aqui e tal. Só para você ter uma ideia, pasmem, era quase $9 a menos. Ele trocou para mim aquela que eu tinha aberto, tinha estourado o lacre e tudo. Trocou para mim e ainda me deu o troco dos $9 que era. Quer dizer, isso chama o quê? Evolução. Evolução humana. Não é? Isso é a coisa mais comum do mundo para ele. Nós precisamos colocar na lei isso, esses 7 dias para devolver. Tenta comprar um carro, usar e tentar devolver ele com 7 dias. Você vai ter que ajuizar uma ação. E você não tem o direito do arrependimento? Né? Está aí na lei. Eu comprei uma coisa errada. E se eu comprasse um imóvel, ou mesmo um imóvel, ou um carro, lá, tranquilo. Não tem problema nenhum. Você vê, eu fui lá até disposto a pagar um pouquinho mais para pegar a máquina que eu de fato queria. E que a de fato que eu queria era mais barato. Eles me deram a máquina e ainda me deram o troco. Então, essas relações que o nosso fornecedor também está evoluindo e muito. Como a própria doutora Gisela disse, essas relações, o quanto eu fui o primeiro juiz no país a condenar aquelas restituições de consórcio, não sei se a doutora Gisela lembra. Hoje, você faz isso com a maior naturalidade. Antigamente, deu até problema com o banco, que não podia, que era a loucura da cabeça desse juiz lá do Mato Grosso, assim que eles falam, lá do Mato Grosso, não é nem de Mato Grosso. Lá do Mato Grosso, aquele juiz lá, agora começou com isso aí. Isso foi tomando um corpo, você está entendendo? Hoje essa relação é muito mais fácil. Hoje você consegue transacionar isso de uma maneira muito mais tranquila. Não é? Então, senhores, fica essa lição e essa, não digo crítica ao pensamento, mas essa questão para a gente pensar essa evolução que nós temos, estamos tendo e teremos nesses próximos 2, 3, 5 anos no máximo. Nós vamos evoluir aí 50 anos em 4, 5 anos. A realidade é essa. Estou dizendo em termos de tecnologia, mas nós temos como ser humano também acompanhar tanto a relação do próprio consumidor quanto do fornecedor, e principalmente do fornecedor. Agradeço, professor Rogério, uma honra estar com a minha amiga Gisela, né, que eu tive a honra de nos relacionarmos, conhecia junto ao PROCON, né, admiro muito o PROCON de Mato Grosso, como disse, exemplo, o país todo, está sempre na vanguarda. Obrigado a todos, alunos, professor, a faculdade, a doutora Gisela. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Yali, muito obrigado, doutora Gisela, muito obrigado, alunos. Né? Nosso canal Direito FAUSB, ele vai estar sempre buscando trazer palestrantes tais quais nós tivemos hoje, com esse peso, com esse conhecimento intelectual e com esse conhecimento prático para levar vocês, alunos, para a gente tentar construir uma sociedade melhor. Né? A sociedade só se constrói, o doutor Yali acabou de colocar da evolução, nós temos a evolução tecnológica, mas precisamos da evolução intelectual, precisamos crescer, precisamos discutir, estudar, debater, isso é importante. Então, um grande abraço para todos, encerramos aqui para vocês que nos acompanharam, muito obrigado novamente, doutor Yali, doutora Gisela, foi uma satisfação, e que comemoramos esse dia 11 de setembro. Grande abraço. 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 Até. Boa noite a todos. Boa noite a todos.